Perito pode cancelar assim benefício concedido de qualquer jeito no momento da perícia. Nós vamos falar coisas aqui importantíssimas, revelar para você, esclarecer dúvidas e trazer um conhecimento valioso, como sempre falamos, tá? Você deve se precaver e você deve ter esse conhecimento para poder se defender de injustiças que acontecem dentro do INSS. Por isso esse vídeo ele é muito importante, é mais um conteúdo nosso aqui que você vai ter sim um conhecimento muito valioso, tá? O INSS não pode cancelar benefícios assim, concedido a segurado, por exemplo, por decisão judicial, tá? O benefício em vigor concedido, né, por tutela antecipada, no caso aí que a tutela ainda esteja em vigência, quer dizer, esse segurado, o juiz passou a tutelá-lo, né, ele a receber, por exemplo, o benefício antes mesmo da decisão judicial. O INSS não pode cancelar um benefício como esse, então o perito fica impedido, tá? Todos os benefícios do INSS, eles podem ser suspensos, isso fique bem claro. Agora, quais são os motivos? Isso deverá acontecer quando, por exemplo, o INSS constatar erros ou irregularidades, né, na concessão do benefício. Aí não tem como, né, pessoal? Mas muitos segurados também deixam a desejar, uma falta de um documento, uma falta de uma informação, um atraso numa perícia, a falta na perícia. Quer dizer, existem vários motivos que nós podemos alegar, não que exime o INSS e esses peritos, que muitas vezes, né, eu acredito que o perito chega de mau humor e ele fala, hoje eu vou negar para todo mundo os benefícios, né, independente se está com todos os documentos ou não. E isso acontece, viu? Isso acontece, minha gente. As pessoas têm mania, às vezes, de confundir o lado pessoal com o lado profissional. Não pode o INSS cancelar de imediato um benefício de incapacidade antes de periciar o segurado e concluir a recuperação. Por exemplo, se você está na reabilitação profissional, muita gente me pergunta aqui, nós já fizemos o vídeo, nós já informamos várias vezes, mas benefício em reabilitação profissional, ele não pode ser cessado enquanto esse segurado não estiver reabilitado. Ah, mas não teve condições de reabilitar o segurado. Tirá-lo da reabilitação profissional, ele continua recebendo o seu benefício. Agora, enquanto perdurar a reabilitação profissional, nem o benefício nem os pagamentos podem ser cessados, tá? Um benefício que as pessoas têm muita dúvida no caso é o auxílio-doença, né? Se ele pode ser cessado em quais situações? Quando nós falamos que muitas vezes o próprio segurado vacila, quando o INSS notificar sobre a reavaliação do benefício e o segurado não apresentar uma defesa após a notificação. Quer dizer, o INSS convocou ou entrou numa exigência, né, que é a falta de informação ou algum documento faltante, e o segurado ele deixa de cumprir essa notificação. É um motivo para o INSS cancelar o benefício. Quer saber sobre cumprimento de exigência? Faça uma pesquisa aqui no canal que você vai encontrar um vídeo, se você ainda não sabe. É muito importante você saber dessa informação. E quando o INSS entender, né, que a apresentação da defesa é insuficiente, isso já está relacionado com documentação, documentos faltantes, incompletos, desatualizados, tudo isso conta, tá, pessoal? Tudo isso faz com que o INSS tenha um motivo para alegar o porquê ele indeferiu o seu benefício. Agora vamos ao benefício que é mais pedido, mais solicitado, mais indeferido e o que tem mais ação judicial. Qual é o benefício que não pode ser cortado, né? Quando esse benefício não pode ser cortado? Todo auxílio-doença deverá ter, olha aí, uma data de cessação do benefício, é o DCB, pessoal. Olha que importante, e vocês vão saber por que agora que o benefício deve ter uma data de cessação. Caso essa data não seja informada, por exemplo, você passou pela perícia, o perito ele não colocou uma data de cessação do benefício, não quer dizer que você vai ficar recebendo esse benefício eternamente. Ele vai ter prazo. O que acontece? Olha o que a lei diz. A lei diz que o benefício que não tem o DCB, que é a data de cessação desse benefício, ele deve ser cessado a partir de 120 dias. Você sabia disso? São 4 meses, então, que vai receber. Com a exceção de quem está
no processo de reabilitação profissional. Olha aí que coisa, pessoal. Isso eu tenho certeza que não sabia. E o auxílio-doença é o benefício, como eu falei, mais pedido no INSS e também na Justiça, o que tem mais processos por negativa do INSS e também que gera mais atrasados. Quer dizer, o segurado que está em auxílio-doença, principalmente agora que nós estamos numa época de pente fino, ele tem que estar preparado. Mas não é preparado, por exemplo, a roupa que você vai usar, não. Você tem que estar preparado com relação a tudo que você vai apresentar para o perito. Por exemplo, laudo, históricos de hospitais, laudos cirúrgicos, o próprio laudo, por exemplo, do acidente que você teve de qualquer natureza. Nesse laudo deve ter o seu nome, deve ter o carimbo, a assinatura do médico, o CID da doença, que nós sempre falamos. Isso ajuda o perito para identificar o grau da sua doença, como nós falamos em vídeos anteriores, é importantíssimo. E no caso aí, o período que você, por exemplo, uma estimativa que você vai necessitar para se recuperar e poder retornar ao mercado de trabalho. Olha aí, isso está relacionado ao DCB, que é a data de cessação do benefício. De repente, o médico que te atendeu, ele coloca, ó, você vai precisar uns 6 meses, porque foi um caso grave, vai fazer uma mini cirurgia. Então ele escreve lá, ó, o paciente vai ser necessário ficar afastado por 6 meses, aproximadamente, devido a isso, aí vai usar lá os termos médicos. Quando chegar na mão do perito do INSS que ele colocar isso, se ele levar em consideração o que está na documentação, ele vai te dar o benefício acima de 6 meses. Tá? Agora, se ele não colocar, por exemplo, uma data de cessação na carta de concessão, quer dizer que você só vai receber por 120 dias. Quando o auxílio-doença, ele pode ser cortado, ó, quando ele pode ser cortado. Há um determinado tempo, o INSS não convertia mais os benefícios de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Isso acontecia uma época dentro do INSS, pessoal, com muita frequência. Por exemplo, o beneficiário de auxílio-doença, ele tinha perícia recusada, ele entrava com recurso, retornava novamente, ficava um bom tempo afastado, e tudo isso cria um histórico dentro do INSS. Muitos peritos, quando olhavam a insistência e o problema, e avaliavam que esse segurado, o problema dele era muito grave, que ele estava não com uma lesão temporária, mas com uma lesão permanente, não era necessário entrar na justiça. O próprio perito do INSS, ele já convertia para a aposentadoria por invalidez. Isso acontecia com mais frequência há uns anos atrás, tá? Há uns anos atrás acontecia. Hoje, por exemplo, para o segurado conseguir essa conversão, ele precisa entrar na Justiça Federal. Levar toda a documentação também é muito importante, como nós falamos. E outra coisa, não é só entrar com o pedido para a conversão. Você vai ter que comprovar que você não tem mais condições de trabalhar nem na sua função e também nem em outra função. E no caso, por exemplo, se o INSS te mandar para a reabilitação, você vai continuar recebendo o benefício e ele não vai poder ser cortado de maneira alguma. Só vai sair da reabilitação ou readaptado para o mercado de trabalho numa nova função, ou aposentado por invalidez. Não tem outra alternativa. Nós temos vídeo aqui, para você que está chegando aqui a primeira vez, nós temos diversos vídeos que a gente fala sobre o assunto. Dá uma consultada nos títulos dos vídeos, que você vai achar muitos vídeos com esse tipo de assunto, e eles vão esclarecer você. Quais são os beneficiários, né? Os segurados, por exemplo, que não podem perder o benefício nem serem chamados para pente fino ou para revisão. Aqueles que têm mais de 60 anos aposentados por invalidez. Pessoal, esse impedimento que nós estamos falando aqui, por exemplo, que não pode ser chamado para pente fino e revisões, é no caso do aposentado por invalidez. Não confunda, o auxílio-doença pode sim ser chamado para revisões, tá? Isso é para aposentados por invalidez, no caso que tem mais de 60 anos. Aqueles que têm 55 anos completos e recebem o benefício há mais de 15 anos. Não adianta, como eu falei, se faltar uma semana para você fazer 55 anos, ou uma semana para completar os 15 anos de recebimento do benefício, você pode ser chamado. Aqui nós estamos falando de 55 anos completos e de 15 anos completos, recebendo o benefício. E os portadores do HIV. E também, como eu acabei de falar, quem está na reabilitação profissional, tá? Esses também estão fora de serem chamados para o pente fino. Se caso você, por exemplo, está aguardando a chamada para a reabilitação profissional e você receber uma carta de convocação para o pente fino, nós também já falamos em vídeo. Marque a perícia no INSS, independente de você ter sido encaminhado para a reabilitação profissional, porque você tem um prazo de 30 dias para fazer isso. Se você não fizer, o INSS vai cessar de vez o seu pedido de benefício, vai cancelar a sua perícia, o seu pagamento e, inclusive, a participação sua no programa de reabilitação. Eu já ouvi gente falando, não, se você fizer isso, você sai do programa. É ao contrário.
Se você não fizer, você é desligado completamente no caso dessa solicitação de benefício e do programa de reabilitação. Então, marque a perícia. Nós estamos aguardando também ansiosamente uma decisão do Superior Tribunal de Justiça com relação a benefícios concedidos judicialmente, se eles podem, por exemplo, ser cancelados pelo perito do INSS. Demora tanto tempo para você conseguir o benefício judicial, às vezes você tem meses desfrutando do benefício, é convocado para um pente fino e o perito, numa canetada, ele cancela todo aquele trabalho, todos os anos que você aguardou, por exemplo, na justiça, para ter o retorno e o seu direito considerado e reconhecido. Então, o que acontece? O Superior Tribunal de Justiça, ele já tem votos favoráveis aos segurados. No caso, o benefício é judicial, aí tanto faz, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, pensão, foi concedido judicialmente, o que acontece? Para o INSS suspender ou bloquear ou cessar esse benefício, ele também vai ter que recorrer às vias judiciais e comprovar que esse segurado, ele não tem mais necessidade de ficar recebendo o benefício. Quer dizer, ele vai passar por toda a dor de cabeça, por todo o tempo, aguardar, cumprir exigências dentro da justiça para poder também cessar esse benefício. Nada mais justo. O segurado, para conseguir o benefício judicial, além de ele reunir provas, todo tipo de exigências para conseguir mostrar que tem direito no processo, o INSS vai ter que fazer a mesma coisa para mostrar o contrário. Nada mais justo. Nós estamos aguardando ansiosos, porque está parado esse processo. Quando sair a decisão, pode ter certeza que nós vamos ser um dos primeiros a trazer esse vídeo comemorando aqui no canal. É claro, se a decisão for favorável, no caso, a nós. Nós sempre falamos que o juiz ele leva muito em consideração o que o perito judicial coloca no laudo, porque é uma constatação ali da incapacidade ou não. O juiz leva muito em consideração. Só que tem juiz que ele desconsidera o laudo. E ele pode fazer isso de acordo com o artigo 436 do Código de Processo Civil. Ele não fica, por exemplo, a decisão do juiz vinculada a um laudo pericial. Ele pode formar uma própria convicção, por exemplo, da realidade e do caso que o segurado está passando, em cima de fatos comprovados no processo. Quais são esses fatos comprovados no processo? Que nós falamos que é sempre uma das maiores informações e dicas que nós damos aqui. A documentação, pessoal, como nós falamos agora há pouco, o laudo completo, identificando com CID, com seu nome, com carimbo do médico, com histórico cirúrgico que você passou, receituários, tudo, tratamentos que você fez, esses elementos para o juiz, o laudo pericial para ele vai anexar junto, vai reforçar mais ainda, mas ele pode desconsiderar o laudo, como nós acabamos de falar aqui no artigo 436 do Código de Processo Civil. E ele fala, não, eu já tenho elementos suficientes para reconhecer o direito desse segurado ou não. Bom, e depois, vamos lá, vai, correndo normal, o perito fez e enviou o laudo lá para o juiz. O que acontece? O juiz vai receber esse laudo em mais ou menos uns 15 dias depois que os assistentes entregarem esse parecer para os advogados, se manifestando através do laudo. Lá esse seu advogado, se você tiver um advogado constituído, ele já vai saber o resultado, se foi favorável ou não a você segurado. Esse prazo nós estamos lembrando que é 15 dias e ele corre paralelo. Por exemplo, é o tempo para o advogado e para os assistentes. Então a média é de 15 dias. Se caso você tenha um advogado constituído e em uma semana não teve o resultado, calma. Às vezes demora 15 dias, pode demorar uns dias a mais, tá? Não é falha do advogado. Sabe como é que é? A justiça está entupida de processo. Então também condenar os advogados que não estão cumprindo ou falando com relação ao processo, pode ser que na própria justiça esteja atrasado tudo isso. Quando a justiça manda o INSS implantar o benefício, quanto tempo o INSS tem? Bom, pessoal, nós já falamos que de acordo com o decreto número 3048 de 1999, o INSS tem 45 dias depois da decisão para implantação do benefício e iniciar o pagamento. Então, fica respondido para muita gente que coloca aqui nos comentários, 45 dias. Pode ser prorrogado por mais 45, mas o INSS tem que ter uma justificativa muito boa para poder fazer essa prorrogação, sem, no caso, ter, por exemplo, sanções judiciais, como multa. Se houver uma reclamação do segurado e o INSS não conseguir comprovar que ele teve dificuldades para a implantação desse benefício, o juiz pode aplicar uma multa diária e é o segurado que vai receber. Outra dúvida que nós falamos, a da expedida certificada, intimação eletrônica de requisições
para implantar o benefício. Bom, o que significa isso? Vamos lá, deve ser uma das perguntas que mais estão aguardando aqui para ver a resposta. Significa expedir, remeter algo para alguém ou para algum lugar. Por exemplo, a expedição de RPVs, que são as requisições de pequenos valores, que são geradas quando o INSS recusa, você faz um requerimento, recusa, você pede prorrogação, recusa e levou você à justiça. Quando sai a decisão judicial que esse processo for para cálculos, não vai ser da data que você entrou com o processo na justiça, vai ser da data desde lá do primeiro pedido de benefício que você fez. Então, durante esse período, gera atrasados demais. Então, quando emite, né, esse certificado de intimação eletrônica na requisição de cumprimento para implantar, é sobre isso que está falando, tá? É nessa hora que começa a ser feito também a liberação das dívidas públicas, tá? Quando a sentença é julgada, transitada e colocada em execução, pessoal, tá? Aí as RPVs são emitidas. Bom, agora vem uma cruel aqui. Quando o INSS recorre da decisão judicial, o que acontece? Quando sai a sentença favorável para o segurado, o INSS recorre para não pagar atrasados, que fique bem frisado isso. Nós já falamos, às vezes é por maldade. O INSS sabe que perdeu, o INSS sabe que não tem como contestar ou reverter a decisão judicial. Mas de marra, parece de picuinha, muitas vezes ele entra com recurso. E o que acontece? Ele se utiliza, por exemplo, da instância recursal, que leva mais de 3 anos até que confirme a decisão em primeiro grau. Olha aí, existe aí um recurso de instância recursal que pode levar 3 anos. Mesmo o juiz dando a decisão favorável a você, o INSS recorre, aí o advogado vê lá, pô, a decisão foi favorável a nós, beleza. Poucos dias depois chega lá, o INSS recorreu. Bom, mas quanto tempo? 3 anos aguardando. Infelizmente isso acontece, por isso que tem muito segurado que coloca aqui no canal. O juiz deu a sentença favorável a mim, já se passou 1 ano e eu não recebi. Pergunta para o seu advogado, é o recurso que o INSS entrou. Por isso que também não foi emitido nem ordem de RPVs, no caso, né? As requisições de pequeno valor para te pagar os atrasados, devido a esse recurso do INSS. Então é isso, meu amigo e minha amiga. Eu espero que essa informação tenha sido importante, tenha esclarecido, tirado dúvidas e que você reconheça que é um conhecimento valioso, mesmo que você não esteja passando por essa situação hoje, com certeza, uma hora você vai ter um problema no INSS e todo esse conhecimento que você tem conosco aqui no canal vai servir para você para driblar essa situação e encontrar os melhores caminhos para resolver esse problema, tá? Gostou do nosso vídeo? Gostou do nosso conteúdo? Não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para sempre receber nossos conteúdos em primeira mão, com informações que podem ajudar você a resolver aquele problema de dias, de semanas ou até de meses e você não consegue se livrar desse problema do INSS, mas nós vamos te ajudar aqui. O melhor de tudo é de graça, você não paga nada para se inscrever e nem para ativar esse sininho, tá? Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, muitos desde o início do canal, incentivando, interagindo, compartilhando o canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua casa, sua vida, sua família, com muita paz, saúde, amor, alegria, prosperidade, que nós tenhamos força aí de continuar seguindo em frente, de cabeça em pé, acreditando e pedindo a Deus sempre o melhor. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.